Super boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, terças às 21h10. Sejam muito bem-vindos. E o tema hoje é o desafio de se posicionar. Quem nunca, né? Quem nunca tem essa dificuldade aí, quem nunca vive, às vezes, essas situações do dia a dia da vida aí, de se posicionar e de parar de viver, eu vou falar incômodos, né? Eu gosto muito dessa palavra, dos incômodos. Então, a live de hoje é o desafio de se posicionar, que é óbvio, tem muito aí a ver também com baixa autoestima e com a dificuldade de não ter tido esse aprendizado. Olha, eu tô aqui zoando português. Sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, eu sou psicóloga e sexóloga, formada aí desde 2007 e desde 2013 eu atendo no consultório vários tipos de questões, vários casos. Eu sou apaixonada por ver os pacientes voltando cada vez melhor. E a ideia aqui da live é que eu possa contribuir e que eu possa compartilhar conhecimento. E quem sabe isso desperte alguma coisa em você e você consiga olhar mais para você. Então, hoje eu vou falar sobre algo que trava muitos adultos, que trava muitas pessoas, que é essa dificuldade de se posicionar. É muito importante. Então, o que a gente vai... O que eu vou querer aqui ensinar para você nessa live? Você vai entender um pouquinho da raiz da sua insegurança, como você vai, né, o quanto que você vai sair daqui com ferramentas. Então, a ideia é que você tenha ferramentas para trabalhar essa raiz aí da insegurança e que você possa aprender minimamente, obviamente, se posicionar e fortalecer a sua autoestima. Então, a ideia dessa live é justamente isso, que você aprenda a impor respeito, a impor limite, para que as pessoas não fiquem mais pisando no teu pé. Porque quando a gente não sabe se posicionar, o outro acaba pisando no nosso pé. É ou não é? Então, fica aqui comigo, porque eu vou falar sobre isso hoje, né? O desafio de sempre ter aí essa dificuldade de se posicionar, o quanto que isso é importante. Bora falar sobre isso? Às vezes, né, a gente não entende da onde vem essa dificuldade de se posicionar, da onde vem a dificuldade da baixa autoestima e o que a gente pode fazer. Então, a ideia da live é que você possa sair daqui mais instruído, mais habilitado para se conhecer, para se entender melhor e poder aí trabalhar essa questão de aprender a se posicionar. O que a gente vai entender? Não é um defeito de fabricação o não saber se posicionar. É um comportamento que você aprendeu e ele é mantido, tá? Com ciclos de pensamentos disfuncionais, com ciclos de comportamentos que você acaba fazendo. Então, não é que você veio com um defeito de fábrica. Não é isso. Mas é um comportamento que você aprendeu provavelmente lá na sua infância. O que acontece, né? O que é essa dificuldade de se posicionar na visão da terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama aí de TCC. Então, geralmente, a pessoa que ela tem dificuldade de se posicionar, ela pode aí ter crenças de desamor e desvalor. E essas crenças vão fazer com que essa pessoa tenha dificuldade de se posicionar na vida dela. Então, por exemplo, esquema de subordinação. A pessoa, ela acredita, tá, que ela deve se submeter seu controle aos outros para evitar retaliação ou abandono. Então, ela acredita que ela precisa, de alguma forma, estar subordinada ao outro. Muitas vezes ela é uma pessoa que só executa, mesmo aquilo incomodando, mesmo aquilo fazendo mal, mesmo ela não querendo fazer aquela determinada situação. Outra questão é os pensamentos automáticos. O que seriam esses pensamentos automáticos? Diante de um conflito real, surge o pensamento. Se eu disser não, se eu falar não, a pessoa vai ficar com raiva, o outro vai ficar com raiva e nunca mais vai falar comigo. Então, esse pensamento automático está muito ligado à questão de baixa autoestima e aquele medo de rejeição, medo de ser abandonado. Então, você acaba não aí se posicionando, porque vem um pensamento de que se você disser o que pensa, se você dizer não, o outro não vai mais falar com você, o outro não vai mais gostar de você, o outro vai ficar magoado, vai ficar com raiva. E aí você acaba não se posicionando e fazendo coisas que não quer fazer, deixando de ser você mesmo para poder manter-se aí de uma certa forma seguro. Mas é uma falsa segurança. Ou
você está buscando um comportamento de segurança, né? O silêncio ele vai funcionar muitas vezes como uma estratégia de defesa. O que seria essa estratégia de defesa? Você se cala para manter uma falsa sensação de segurança, para você fingir que está tudo bem. Mas o preço é que você vai minando a tua autoestima. Então você se cala, mesmo não concordando, mesmo não aceitando, mesmo fazendo algo que você não quer, que está de alguma forma até te magoando, te machucando, mas você se cala justamente porque você quer manter-se seguro. Só que esse manter-se seguro, né, é uma falsa segurança e tem um preço muito alto. O preço, muitas vezes, é que você vai minando cada vez mais a sua autoestima e num determinado momento você já não reconhece mais quem você é. Você já não sabe mais o que você quer, quais são os seus gostos, porque você faz tudo para agradar o outro. Se o outro fala que gosta de macarrão com molho vermelho, você também fala que gosta. Se o outro fala que gosta de macarrão com molho branco, você também fala que gosta. E aí, qual é o seu gosto? Será que você sabe? Quando você para de se posicionar, quando você não se posiciona, muitas vezes você faz coisas que não te agradam o tempo todo. Mas será que você sabe quais são as coisas que te agradam? Essa é uma pergunta aí para você se questionar, para você se confrontar. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, na nossa vida pessoal, eu vou falar no nosso núcleo familiar, aquele adulto que mesmo independente financeiro, mesmo morando sozinho, ele ainda pede permissão, muitas vezes indireta, muitas vezes discreta até, para os pais ou para os tios, para poder gastar o seu próprio dinheiro, para poder viajar, por medo de ser visto como ingrato. Então, aquele adulto que muitas vezes já é dono da própria, né, eu brinco aqui, da própria ponta do nariz, que não depende mais dos pais, ele acaba ainda pedindo permissão, pedindo a opinião para fazer uma viagem, para comprar algo novo, para comprar algo diferente, para trocar de carro, para trocar de apartamento. Como se o outro, olha que interessante, como se o outro fosse a pessoa que dita a regra, que quer. Na verdade, o que é melhor para você? Se você não está feliz nesse apartamento, se você não está feliz com esse carro, se você quer fazer uma viagem XYZ, por que você está pedindo a validação do outro? Por que o outro tem que dizer o que você vai fazer? Então, muitas vezes, quando você tem aí uma amuleta, uma âncora familiar, quando você acredita que precisa da opinião da tua família, é um comportamento que não te ajuda e com certeza mina a sua autoestima e faz você não se posicionar quando você precisa se posicionar. Ou quando você tem, às vezes, um parceiro, uma parceira que é camaleão. Às vezes, no seu relacionamento aí afetivo, no seu relacionamento amoroso, a pessoa, ela nunca escolhe o restaurante, ela nunca escolhe o filme, o plano de final de semana, ela nunca escolhe a viagem. Ela sempre se molda ao seu desejo, ao que você quer. E ela ainda acredita que é a escolha dela. Ou que a escolha dela é irrelevante, ou que a escolha dela vai causar um conflito, uma briga. A frase clássica dessas pessoas é quando elas dizem mais ou menos assim: você que sabe, você que escolhe. É claro que de vez em quando você pode falar isso, até porque às vezes o outro deu 2 ou 3 opções e tá tudo bem, uma das 3 opções vai te fazer feliz. Mas se você o tempo todo é quem escolhe ou quem permite que o outro escolha, será que você sabe o que você gosta? Será que você sabe o que você quer? Faz sentido isso? Ou quando você, num exemplo pessoal aqui, você tem a síndrome do bonzinho ali. Você aceita, por exemplo, cuidar do pet ou receber uma encomenda para um amigo, para um vizinho. E isso acaba se tornando algo abusivo. Você se sente explorada. Mas você tá ali, ó, por fora, mantendo o sorriso, mantendo uma amizade, uma mensagem legal, né? Ou quando você, às vezes, acha que tá dando carona, mas na verdade você tá sendo Uber, né? Você desvia do seu caminho para dar uma carona para o outro. Isso não é ajudar. Né? A carona ela tem que ser dentro da sua possibilidade, dentro do que você já iria passar naquele local. Você não vai desviar o seu caminho. Então, muitas vezes, quando você tem aí esse olhar de mais ser bonzinho, de quer ajudar o outro, por fora você tá sorrindo, tá? Super agradando, mas por dentro você acredita que é abusivo, que não é legal, que o que o outro tá fazendo, falando, está de uma certa forma
sendo desrespeitoso, está sendo folgado. O outro está sendo folgado com você. Mas enquanto você não dar esse limite, não se posicionar, o outro vai continuar sendo folgado. E você tá lá, ó, sorrindo, fingindo que tá tudo bem, só que não. E quando a gente pensa também nesses exemplos da vida profissional, muitas vezes você pode ser aquele colaborador que ele é invisível, você é o funcionário, você faz parte de um time que você é invisível, você geralmente faz a maior parte do trabalho nos bastidores, que às vezes é um trabalho ali difícil, é um trabalho mais complicado, e aí, quando temos resultados, quando temos reuniões, quem leva o crédito é uma outra pessoa que não se esforçou, que não fez nada, e você deixa de dizer qual é a tua participação, o que você fez todo aquele projeto, que você fez a maior parte daquele projeto, mas sozinho. É exatamente quando tínhamos trabalhos de faculdade, de escola, que tinha um grupo de 5, 6, às vezes até 10 pessoas, só um faz e todos os outros colocam o nome. Não sabe nem o que tem no trabalho, porque às vezes eles nem se dão ao trabalho de ler o trabalho. Olha que coisa, né? Então, quando você é aquele colaborador invisível, que você faz a maior parte do trabalho difícil, mas não é reconhecido, e quando as pessoas não te reconhecem, você não diz, opa, peraí, foi eu que fiz isso? Porque tem vergonha, porque acha que os outros não vão gostar? Tá tudo errado. Você precisa aprender a se posicionar. Ou quando você tem o medo do conflito saudável, você evita dar um feedback necessário, que é importante, a um subordinado ou a um colega, porque você vai interpretar aquilo como um conflito, como algo ruim, o outro vai ficar magoado, o outro vai ficar se sentindo mal, né? E aí o que acontece? Você está permitindo que a pessoa erre e que ela continue errando, porque ela não sabe que está errando. E você vai atrapalhar até a própria produtividade. Ou que às vezes muito chefe faz. Às vezes o chefe pede um relatório para o funcionário, ele faz algo totalmente errado, que não está bom, o chefe vai lá e melhora e manda esse relatório para frente, e aí quando tem lá os créditos, nossa, que relatório é maravilhoso, a pessoa acha que foi ela que fez, mas o dela não estava bom. Então, em vez de fazer pelo seu funcionário, você precisa orientar onde estão os erros. Então, se você tem medo do conflito saudável, esse conflito vai fazer com que o seu funcionário se desenvolva como pessoa, que ele entenda que algo que ele está fazendo não está bom e ele precisa melhorar, ou porque está faltando, ou porque tem excesso de informação. Então, quando você passa a mão na cabeça e você faz por ele aquele relatório e entrega, esse relatório é elogiado, o que vai passar na cabeça do funcionário? Que foi ele que fez. Mas não, você consertou, você melhorou, você refez todo o relatório. Ou quando você acredita, né, quando você se auto-sabota aí numa negociação. Às vezes, quando um cliente pede um desconto, às vezes muito grande, muito absurdo, fora da realidade, e você, de prontidão, sem pensar, sem organizar as ideias, você já dá uma contraproposta, você aceita, porque você tem medo do cliente não aceitar, você tem medo de não cobrar um valor justo e ser visto como arrogante, ganancioso, mas você acaba saindo no prejuízo. E aí é que mora o perigo. Então, quando você entende que você tem dificuldade de se posicionar e quando você percebe que você aceita coisas que são talvez inegociáveis, são coisas que te machucam, coisas que te incomodam, tem algo errado aí. É algo para você pensar. Tem algo errado aí. É importante que você entenda que você está se desrespeitando e permitindo que o outro continue te desrespeitando também. Eu sempre falo que é pisar no pé. O outro pisa no teu pé e você diz para ele pede desculpa, mas ele segue pisando no teu pé e você finge que tá tudo bem. E não tá, você tá ali com o pé machucado. Então, o quanto que você valoriza as suas relações? O quanto que você, de fato, é honesto nessas relações? Ou você está o tempo todo fingindo, né? Fingindo agradar e você não está agradando muitas vezes nem o outro nem a você. O quanto que você entende que você precisa de uma urgência, às vezes, em receber, de aceitar uma proposta, sem analisar, sem pensar, né? Ou sem priorizar outras tarefas. Às vezes o seu chefe vai te dar muitas demandas que todas são prioridades e cada vez mais prioridades e você só acumulando tarefas sozinho. Opa, peraí. Vou fazer essa tarefa nova porque é extremamente importante, mas outras pessoas vão ter que assumir que algumas minhas outras que também são importantes. Então entenda isso, que quando você não deixa claro
que você contribuiu para algo, você está sendo invisível, você não vai ser visto. E aí depois lá no feedback, né, de avaliação de desempenho, você não vai entender porque você não é promovido. Porque você faz demais o tempo todo, mas você nunca é mencionado, você nunca é visto, você nunca impõe isso, você nunca se posiciona. Opa, peraí, quem fez esse relatório, quem fez esse documento fui eu. Então pensa sobre isso, né? A gente vai ter mais essa dificuldade quando não vem a promoção, quando você não é reconhecido pelo outro. Não que a gente tem que ter essa necessidade de ser reconhecido pelo outro, mas o quanto que você não entende aonde você está errando. Você não está se posicionando como deveria. Na TCC a gente sempre vai dizer, né, que a ação ela vem antes da motivação. E motivação a gente sabe que a motivação ela acaba muito rápido. O que mantém a ação é a nossa disciplina, é a nossa constância. Então, quando você precisa se sentir seguro para se posicionar, entenda que você vai se posicionar mesmo com medo, mesmo se sentindo inseguro, porque aos poucos você vai construindo esta segurança. Você aos poucos vai construindo essa evidência. Eu sempre falo muito aqui, principalmente em questões de ansiedade. O que eu falo aqui? Às vezes, quando a gente está preocupado com algo, a gente está, né, tentando resolver um problema que ainda não existe, a gente muitas vezes cria uma catástrofe. A gente imagina um problema muito maior do que quando ele acontece, na realidade ele é. A gente imagina um monstro gigantesco. E eu sempre brinco aqui no consultório, eu sempre falo, era só ansiedade, né? Não foi todo esse monstro que você pintou, não foi todo esse problema gigante que você imaginou. Foi muito mais tranquilo do que você imaginou na sua cabeça, porque a ansiedade, a preocupação imaginou que seria algo muito mais difícil de transpor, de enfrentar e de viver. Então, quanto mais você enfrenta as suas dificuldades, né? Quais são os seus medos? Quais são as suas dificuldades? Tenho medo de dizer não? Então comece a dizer não. Nãos pequenos vão te fortalecer para nãos maiores. Não tenha dúvida. Não adianta você acreditar que as coisas precisam melhorar para você começar. Ah, eu preciso estar bem para fazer terapia. Não, eu preciso estar bem para ir para academia. Eu preciso estar bem para procurar um emprego diferente. Não. Você precisa simplesmente começar. Agir. Ação é igual a resultado. Se você espera que as coisas aconteçam de braços cruzados, não vai acontecer. Entenda isso. Não vai acontecer. É tudo isso que eu quis falar aqui para vocês, sobre o quanto que é importante a gente se posicionar, o quanto que é importante você não ficar engolindo sapos. Os incômodos, eles mostram pra gente que o nosso limite, que a nossa cerquinha ali de limite, ela está sendo desrespeitada. É isso que o incômodo mostra. Se você sente o incômodo no sapato, é porque ele está te apertando, ele está te machucando, tem uma pedrinha no sapato. O que você precisa fazer? Se for uma pedrinha no sapato, você precisa parar e tirar o sapato e ver essa pedrinha e tirar essa pedrinha de lá. Se é comportamentos que você vem fazendo, porque né, às vezes as pessoas falam assim, eu tô chateada porque ninguém me deu valor. Fiz acontecer, fiz o evento da empresa, o evento foi mega maravilhoso, fiz de tudo para que ele acontecesse como aconteceu, mas eu não fui reconhecida. Em primeiro lugar, você tem que se reconhecer. Em segundo, que eu escuto, mas se eu não fizesse, ninguém faria. Tava todo mundo lá, né, esperando cair do céu. Pois é, quando você toma a frente, você faz tudo sozinho ou sozinha, o que as pessoas pensam? Por que eu vou fazer? Elas não vão fazer porque elas estão vendo você se movimentar. Então, muitas vezes, a gente precisa dar um passo atrás. O que seria esse passo atrás? A gente precisa esperar os outros tomar a frente. Porque se a gente toma a frente, as pessoas não vão fazer o que deveriam fazer. Entende isso? É minha teoria aqui da toalha, a toalha mágica. Imagine que todos os dias você toma banho, pega a sua toalha e põe no varal. E o seu marido, o seu namorado, o seu filho, seja lá quem for, toma banho e deixa a toalha molhada em cima da cama. Quando essa pessoa sai para o trabalho, para a escola, seja para onde for, você pega a toalha molhada em cima da cama e você coloca no varal, você estende essa toalha e ao final do dia você tira do varal, porque ela já está seca, já está bonitinha ali, você tira do varal e você dobra ela e coloca na cama.
Ou seja, a pessoa que deixou a toalha molhada na cama pela manhã, quando ela chega à noite, quando ela chega de tarde, magicamente a toalha está na cama. Por quê? Porque ela não se deu o trabalho de colocar para secar, ela não se deu o trabalho de buscar, de dobrar e colocar na cama de novo. Então, para ela, como ela não fez esforço, o que acontece? Magicamente, a toalha apareceu na cama, certo? Certo. Ela vai se preocupar no dia seguinte de colocar a toalha no varal. Por que ela vai se preocupar, sendo que todos os dias ela deixa a toalha jogada na cama e ela, quando volta, a toalha tá dobradinha, sequinha e bonitinha para tomar banho de novo? Então, todas as vezes que você cria uma situação favorável para o outro, mas que ela é desconfortável para você, o que acontece? Você está mostrando para o outro que está tudo bem esse desrespeito, que está tudo bem não se posicionar. E na sua cabeça, às vezes você fica chateado porque você acha que o outro sabe que você está chateado, ou que não é legal fazer o que você tem feito. Só que ao mesmo tempo, você não faz nada para mudar isso, você continua mantendo-se fazendo o que não é interessante. Entende isso? Então, todas as vezes que você não se posiciona, você está dizendo para o outro que o desconforto que você está sentindo por fazer algo que você não quer fazer está tudo bem, está legal. E você ainda acredita que o outro tem que ter bola de cristal para adivinhar que você está incomodado. Não, os nossos incômodos precisam ser ditos, porque às vezes o que me incomoda não te incomoda. Então, se você não verbaliza, se você não fala dos seus incômodos, se você não se posiciona, o outro muitas vezes não vai saber. Muitas vezes, algo que me incomoda para o outro é normal. Então, se para mim me incomoda marcar um encontro com você e você chegar atrasado 10, 15, 20 minutos, e para você isso é tudo tranquilo, tá tudo bem, você não vai mudar o seu comportamento. Não é que as pessoas têm que mudar para eu não me irritar. Mas quando é esse comportamento do outro passa essa linha muito tênue do desrespeito, entende isso? Quando esse comportamento de fato te desrespeita profundamente, você tem duas opções. Ou você para de sair com essa pessoa, ou você sinaliza para ela. Você se posiciona de que não é legal esse comportamento. Te magoa muito. Então pensa sobre isso. Quantas vezes você permite coisas que minam a sua autoestima? Quantas vezes você aceita coisas que você não deveria aceitar? Quantas vezes você faz coisas que você não queria fazer? Pensa o quanto que não se posicionar te custa muito caro. E aí você sempre precisa validar o que é mais caro. Eu sempre brinco aqui. O que você prefere? Eu vou falar um valor alto, tá? Você prefere pagar 150, 200 reais num protetor para não se queimar na praia? Ou você prefere não gastar esse dinheiro e depois pegar uma insolação e ter que gastar com medicação e ficar internado no hospital? Você precisa sempre pesar o que pesa mais. Pesa mais se manter sem se posicionar, sem falar que o outro está te incomodando, ou sem falar que você não queria fazer algo, ou pesa mais. Entende isso? O que pesa mais? Você aceitar, mesmo te incomodando, ou pesa muito menos você simplesmente verbalizar e dizer, olha, não vou dar para fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir te ajudar. Não vou ficar para esperar a sua encomenda do correio chegar. Hoje eu tenho um compromisso. O que a pessoa vai fazer? Como ela vai se virar? Se ela vai ficar chateada com você? Se ela ficar frustrada? Essa frustração é dela. Você não tem que se haver com isso. E você lembra, você não é obrigado a agradar todo mundo. Eu sempre falo isso. Primeiro que você não é brigadeiro, porque tem muitas pessoas que gostam de outros docinhos. E segundo, que nem Jesus agradou todo mundo. Por que você
agradaria. Por que você tem que agradar? Então, quando você se posiciona, você se respeita e você valida a sua autoestima. Você se coloca em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Não é egoísmo. É você cuidar de você, é você ter amor próprio com você em primeiro lugar. Já parou para pensar sobre isso? E se você percebe que você tem dificuldade de dizer não, temos aí, dia 28 de março, roda de conversa. É um sábado, das 10 às 11h30. Roda de conversa terapêutica. Mais informações, me manda um direct ou um link da bio para você saber aí mais informações sobre a roda de conversa. É isso. Agradeço por vocês estarem aqui me assistindo. Beijocas e até semana que vem. Tchau!